Existem alguns símbolos na Bíblia que representam muito bem alguma coisa ou pessoa. Por exemplo, a lâmpada, que está em Salmo 119, 105, representa a palavra de Deus. O azeite, o Espírito Santo, Zacarias fala no capítulo 2, verso 2 al 6, que representa o Espírito Santo, azeite. Nós encontramos a espada também, que também representa a palavra de Deus, Efésios 6, 17. O pão, Jesus mesmo falou sobre ele, eu sou o pão da vida, Jesus é o pão. João capítulo 6. O vinho simboliza sangue, e Lucas 5:37 fala um pouco disso. O mel, vida feliz, Ezequiel 26. A roupa, em forma geral, representa o caráter, Isaías 64:6. O anel é símbolo de autoridade, Gênesis 41:11. O selo, que representa sinal, marca, em Romanos 4:11. As vestiduras brancas, enfim, justiça, Apocalipse 19:8. Todos esses são símbolos que têm um significado. Por isso, o foco desta semana, da lição desta semana, é reconhecer que o sábado é o símbolo de sua criação. Não como uma rotina religiosa, mas em lealdade e obediência a Jesus como nosso Criador e Redentor. Vamos a passar ao seguinte assunto de nosso esboço. Vamos conversar um pouco sobre o que Jesus falou sobre o sábado. O título da lição desta quinta lição é Cristo como Senhor do sábado. E para apresentar e comentar esta lição está conosco mais uma vez o pastor Adenilton Tavares. Ele é professor de teologia da Faculdade de Teologia aí em IAN, Isso. na Bahia. Exatamente. Estou muito feliz por estar aqui, mais uma vez participando aqui desse programa, comentando a lição da Escola Sabatina. Eu vi que o senhor escreveu um livro para a CPB um tempo atrás. O título Sim. Tem que ver com a graça. Isso, na verdade, o título é O Deus de Toda Graça. O livro fala um pouquinho sobre como a graça de Deus se manifesta na vida das pessoas, né? Em geral, nós costumamos falar muito sobre, por exemplo, que a lei está em vigor no Novo Testamento, mas às vezes a gente esquece de mencionar que a graça ela já se manifesta no Antigo Testamento. Uhum. Então o livro ele vai mencionar a maneira como Deus reage diante da fragilidade humana, diante da fraqueza humana, e Deus reage com graça. Então é mais ou menos isso o trabalho que a gente desenvolveu nesse livro. Então aí tem um livro que podemos conhecer e está publicado pela CPB, a Casa Publicadora Brasileira. Vamos fazer uma oração para poder pedir a bênção de Deus para este momento. Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome para juntos estudarmos a Tua Palavra e rogamos novamente a presença do Espírito Santo, que o Senhor dirija todos os nossos pensamentos e que possamos aprender um pouquinho mais de Ti e da Tua Palavra. Te oramos neste momento agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. O sábado era uma novidade na experiência espiritual de Lucas. E qualquer pessoa que se confronta com o sábado descobre que é uma bênção, né? Quem não está muito feliz quando, depois de uma jornada de trabalho, tem um anúncio de um dia de descanso? É uma boa notícia, deveria ser prazeroso. Mas, naquele tempo, esse sábado tinha se convertido em um assunto que já não era tão assim recebido, tinha muitas leis em cima, enfim. E o que Lucas quer dizer quando Jesus descansou o sábado? Era costume de Jesus. Que Jesus veio a trazer uma nova vida ao sábado que estava realmente mal guardado, né? De fato, Lucas destaca essa questão do costume de Jesus de ir à sinagoga aos sábados. E, de fato, originalmente, a intenção de Deus através do sábado era nos proporcionar alegria, nos proporcionar deleite, mas parece que ao longo do tempo essa questão da alegria que o sábado proporciona, isso perdeu de vista,
né? E é interessante quando a gente analisa o costume de Jesus de ir à sinagoga aos sábados, porque alguns chegam até a mencionar que Jesus guardava o sábado e ia à sinagoga ao sábado somente porque esse era um costume dos judeus. Mas se a gente parar para analisar a questão, a gente vai ver o outro lado da moeda. A gente deveria se perguntar, bom, se Jesus tinha a oportunidade de falar todos os sábados e se ele tinha o costume de ir todos os sábados, por que ele não aproveitou a oportunidade para mencionar que havia uma intenção divina de alterar a guarda do sábado? Ou seja, de dizer que o sábado... Para outro dia. Para outro dia, por exemplo. Mas não é isso que acontece. Quando nós observamos o ministério de Jesus, a gente percebe que ele tem uma preocupação, por exemplo, com a guarda do sábado durante a destruição de Jerusalém no ano 70. Ele diz, olha, vocês devem orar para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Ou seja, Jesus estava olhando lá na frente, lá no futuro, e ele tinha em perspectiva, ele tinha preocupação, né, de que os cristãos tivessem condições de guardar o sábado nesse momento. Então, se Jesus tinha essa intenção, ele poderia ter aproveitado a oportunidade para fazer isso. E é interessante quando a gente pega o relato de Lucas, né, no Evangelho, e comparamos com o relato de Lucas no livro de Atos, e a gente para analisar o costume de Paulo, quando Paulo também se reunia com as pessoas no sábado, a gente percebe que Paulo também teve essa oportunidade de avisar as pessoas que o sábado tinha sido alterado, mas isso não acontece em nenhum lugar do Novo Testamento. E então, Lucas é quem mais menciona a expressão do sábado, fala do sábado mais que qualquer outro evangelista. Porque talvez Lucas teria que convencer um povo que não conhecia o sábado de que havia um sábado para guardar, né? Exatamente. É diferente, por exemplo, do que acontece com Mateus. Mateus está escrevendo para judeus, então não haveria uma necessidade, digamos assim, de Mateus enfatizar essa questão, porque isso para um judeu é a coisa mais simples do mundo. Agora, Lucas está escrevendo para outra audiência, ele está escrevendo para gregos, pessoas que não estavam acostumadas, não é, com essa noção da guarda do sábado e da santificação do sábado. Então, talvez seja essa a razão porque Lucas enfatiza tanto isso no seu evangelho. E por que Jesus escolheu, assim, intencionalmente, fazer milagres no dia sábado? Porque ele poderia escolher outros dias, porque teve que escolher, em algumas ocasiões assim, bem marcantes, o dia sábado para fazer milagres. É interessante que isso acabou gerando alguns dilemas, né, com os judeus, com os fariseus, com os escribas, e Jesus poderia ter optado em fazer as curas que ele realizou em outro dia da semana, mas algumas curas foram realizadas no sábado. E a gente percebe que essa ação de Jesus de curar no sábado tem que ver também com uma, digamos assim, uma antecipação do que nós vamos ter na eternidade. Por exemplo, na eternidade não haverá enfermos. Jesus curou no sábado. Na eternidade nós não vamos ter pessoas chorando, não vai haver luto, não vai haver lágrima, e Jesus consolou as pessoas, não vai haver morte. Então, Jesus ressuscitou pessoas, enfim. Então, parece que o sábado tem que ver com uma antecipação de tudo aquilo que nós vamos desfrutar na eternidade. Isso nos mostra claramente que Jesus trouxe uma dimensão diferente do sábado, porque até ali o sábado era o foco e não as pessoas. Nem sequer Deus, passou Deus a um segundo plano. Então Jesus declarou em Marcos 2, 28, né, que era o Senhor do sábado. O que significa essa declaração? A gente poderia destacar 3 coisas aqui em relação a essa afirmação de Jesus. Primeiro, ele é Senhor do sábado no sentido de que ele é o Criador. Então, porque o sábado foi estabelecido na criação. Depois dos 6 dias de criação, então o sábado foi estabelecido. Então, Jesus é Senhor do sábado no sentido de que ele é o Criador do sábado. Mas Jesus também é o Senhor do sábado no sentido de que, como idealizador, é ele quem diz como o sábado deve ser guardado. E isso aqui é um ponto muito importante no Novo Testamento, porque a gente observa que Jesus nunca teve problemas com a guarda do sábado, mas Jesus tinha problemas com a maneira como o sábado era guardado. Então, como Senhor do sábado, ele diz a maneira como deve ser guardado. Ele deixou exemplo. O sábado para Jesus era um dia de comunhão com os amigos, era um dia para estar em meio à natureza, era um dia para fazer o bem às pessoas. E aqui nós entramos no terceiro aspecto. Então, Jesus é Senhor do sábado no sentido de que ele determina, nós já comentamos isso,
como o sábado deve ser guardado. Isso tem relação com o fazer o bem ao próximo, ou seja, no sábado, o sábado é um dia para fazer o bem às pessoas. Então, é um dia de alegria, é um dia de deleite, é um dia de comunhão. Jesus nunca teve problemas, vale a pena repetir, com o sábado em si. Mas Jesus tinha problemas com a maneira como o sábado era guardado. Uhum. Porque, de que maneira a guarda do sábado é uma bênção para os discípulos, para os seguidores de Jesus, para quem quer fazer sua vontade? Que classe de benefícios? Porque alguns pensam que temos que deixar de fazer isto, então eu perco, né? Ganham ou perdem quando guardam o sábado? Eu acho que a primeira bênção que nós ganhamos é a bênção da intimidade com Deus, né? Deus está nos convidando para viver uma vida de intimidade com Ele. Isso não significa que nós não podemos ter intimidade com Deus nos outros dias da semana, mas existe algo especial que acontece no sábado. Eu queria até destacar aqui o pensamento de um escritor judeu, um rabino, ele se chama Abraham Haskell, e ele menciona o seguinte: o homem deve lutar pela liberdade interior a fim de permanecer independente da escravidão do mundo material. Há muitos que conquistaram um alto grau de liberdade política e social, mas apenas poucos não se tornaram escravos das coisas. E é interessante isso, porque o sábado nos lembra que nós não somos escravos das coisas, ou seja, o mundo pode continuar sem a minha participação. E por que o mundo continua sem a minha participação? Porque Deus cuida de todas as coisas. Esse mesmo autor, ele diz que uma coisa que nós vemos no mundo hoje é que as pessoas sacrificam o tempo para ter as coisas. E nós deveríamos fazer o inverso. Talvez nós deveríamos sacrificar as coisas para ter mais tempo. E é interessante que quando a gente avalia a vida de uma pessoa, quando ela olha para trás, ela diz o seguinte: eu queria ter tido mais tempo. Eu queria ter tido mais tempo. Então, no mundo hoje, as pessoas estão sacrificando as coisas, estão sacrificando o tempo para ter mais coisas. Nós deveríamos pensar exatamente no inverso. Sacrificar as coisas para ter mais tempo. E o sábado é um convite para esse tempo com Deus, para um tempo de intimidade. Eu creio que esse é o maior benefício que o sábado nos traz. Um dia de muito deleite. E hoje é um desafio, né? Porque tantas coisas, né? Internet, Facebook e uma série de coisas que nos tomam o tempo. Exato. E o assunto do sábado se torna um assunto realmente... Deus deu o sábado para não deixar de fazer, sino para fazer. Claro. Né? E é interessante, quando a gente fala dessa questão de tempo, quem nunca parou, por exemplo, na frente do semáforo, e o semáforo está lá no vermelho, a gente fica ali, alguns têm até o tempo, né, os segundos que a gente tem que esperar ali. A gente fica ali contando 80, 70, 60 segundos, 10 segundos. Aquilo ali parece a eternidade. Quando nós estamos baixando algum arquivo na internet, quando aparece lá 30 segundos, 20 segundos, aquilo ali parece a eternidade. Ou seja, nós estamos clamando por tempo. E o sábado traz exatamente essa bênção. Esse tempo com Deus, com a família, com os amigos. É a melhor inversão, né? Exatamente. Vamos passar a escutar agora o comentário do autor da lição. E ele vai resumir esta lição em um minuto. Como pastor, uma pessoa que tem estudado o Novo Testamento e também o Velho Testamento, eu não encontro nada, nem no Velho, nem no Novo, nada a respeito da abolição do sábado. A única abolição que a Bíblia relata é a abolição do pecado. O sábado veio bem depois do pecado. Ele não tem nada a ver com a antiguidade do pecado. O sábado, por um lado, é a celebração da criação e, por outro, o da redenção. No livro de Gênesis, o sábado é mencionado como o dia de celebração da conclusão da criação de Deus. E no livro de Êxodo, menciona que o sábado
é para ser observado, porque Deus o resgatou do Egito, da escravidão do Egito. Então, esses dois elementos, criação e redenção, são o que o sábado celebra. Não existe nada no Novo Testamento que diga que o sábado é um conceito ou que o sábado é um dia que foi mudado. Não existe nada. Isso é uma conveniência do ser humano que tenta mudar o que está na Bíblia, que é imutável. A Bíblia diz que você deve ser salvo apenas pela fé. Mas pela conveniência do ser humano, eles dizem que você também pode ser salvo fazendo isso ou aquilo, por caridade ou por todos esses tipos de coisas. A conveniência do ser humano não deve entrar na interpretação da Bíblia, nem mesmo no Novo Testamento. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que diga que o sábado foi mudado. Muitos cristãos citariam Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que fala da visão que João teve quando foi dominado pelo Espírito de Deus no dia do Senhor. Então, eles usam a expressão dia do Senhor como sendo uma referência ao dia da ressurreição. Mas onde está na Bíblia algo que prova essa afirmação? A Bíblia não diz que você celebra o dia da ressurreição, que é o primeiro dia, o domingo, como sendo o sábado. De fato, isso diz que a ressurreição é celebrada pelo batismo. Você se ergue da sepultura do pecado, simbolicamente, através da água no batismo. Então não existe no Novo Testamento uma prova de que o sábado foi mudado. Descansar no sábado não significa parar de fazer coisas, e sim receber o descanso do Senhor para fazer o bem ao próximo. Esse é um assunto que provavelmente nós menos fazemos à hora de observar o sábado. E acho que é muito importante começar a pensar nisso. Alguma aplicação mais da lição desta semana? Bom, existe uma coisa que eu gostaria de comentar. Quando nós observamos o mandamento do sábado, por exemplo, aparecendo lá no livro de Apocalipse, ali em Apocalipse capítulo 14, verso 7, existe um chamado. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Essa fraseologia vem lá de Êxodo. Nós encontramos lá em Êxodo capítulo 20. Inclusive, os editores do Novo Testamento, na língua original, no grego, eles colocam uma nota em Apocalipse capítulo 14, verso 7, apontando para Êxodo, ou seja, demonstrando a compreensão de que existe uma relação, não é, de termos entre esses dois textos. E o que está acontecendo em Apocalipse capítulo 14? Nós temos ali a tríplice mensagem angélica, a última mensagem de advertência que é dada a esse mundo. E porque essa mensagem é dada para anunciar que um novo mundo está vindo, que Jesus está voltando, e o mandamento do sábado está ali, para nos lembrar que este mundo não é a nossa morada definitiva. Esse mundo não é o lugar do nosso descanso. Existe algo infinitamente superior e melhor, aguardando por todos nós. Então, quando nós nos reunimos no dia de sábado, nós estamos nos lembrando que este mundo não é o nosso lar. Amém. Nós estamos partindo para outro lugar que Deus está preparando. E, logicamente, lembramos que Deus é nosso Criador e também nosso Redentor. Vamos à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. E agora, o que vamos a fazer com essa lição? Essa é uma pergunta. O que vamos a fazer com uma lição como essas? Que resultados vão produzir em nossas vidas? O homem também tem nesse dia uma obra a realizar. Penso claramente que devem se atender às necessidades da vida, cuidar dos doentes, suprir as faltas dos necessitados, enfim. Não será tido por inocente e aquele que negligenciar, aliviar o sofrimento no sábado. Faça planos para abrir sua Bíblia, a cada manhã abrir o seu coração para Deus, abrir a sua Bíblia para alguém nesse mundo de tanta correria e dedicar tempo para as coisas de Deus, para ajudar a outros, para aproximar-se mais dos céus. A guarda do sábado será só deliciosa quando nós usemos esse tempo
para fazer o bem. Por que não fazes planos para isso? Vamos fazer uma oração. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Que o sábado possa ser refrigério na vida e na caminhada de cada um de nós. E possamos compartilhar essa bênção e utilizar esse tempo para fazer o bem. Em nome de Jesus. Amém. Amém.